E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Você já parou para pensar porque tem gente que parece que nasceu com um dedo podre para dinheiro, enquanto outros, mesmo trabalhando duro, vivem nadando em grana? É verdade. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? E se eu te disser que pode ter um segredo por trás disso, um jeito diferente de pensar que separa esses dois grupos? Pois é. E é isso que a gente vai explorar hoje. A gente vai se aventurar no mundo das finanças com um clássico: Pai Rico, Pai Pobre, ou Rich Dad, Poor Dad, no título original em inglês. Um livro que, mesmo depois de 20 anos da sua publicação, continua super relevante, né? Total. A gente vai desvendar as ideias do Robert Kiyosaki, o autor, que teve a sorte de ter dois pais, um rico e um pobre, que moldaram a visão dele sobre dinheiro de formas completamente opostas. É como ter dois mentores com filosofias totalmente diferentes, né? Imagina só o aprendizado. E a nossa missão aqui é justamente essa: pegar os ensinamentos valiosos desse livro e trazer para a nossa realidade brasileira. Sem economês, sem complicação, do jeito que a gente gosta. A gente quer te ajudar a entender como aplicar essas ideias no seu dia a dia, para você ter mais controle da sua grana e, quem sabe, até alcançar a tão sonhada liberdade financeira. E para começar essa jornada, vamos direto ao ponto. O livro apresenta duas visões de mundo bem diferentes quando o assunto é dinheiro. É tipo olhar para o mesmo copo, um vê meio cheio, outro vê meio vazio. Exatamente. De um lado, temos o pai pobre, que seguia a cartilha tradicional. Estudar bastante, conseguir um bom emprego, trabalhar duro a vida toda e torcer para ter uma aposentadoria tranquila. Aquele caminho que a gente sempre ouviu falar, né? Estabilidade, segurança. Só que esse pai pobre também vivia repetindo a frase "eu não posso pagar isso". E segundo Kiyosaki, essa simples frase pode ter um impacto enorme na nossa mentalidade, limitando nossas possibilidades. É como se a gente já se bloqueasse antes mesmo de tentar, né? Já o pai rico tinha uma visão completamente diferente. Ele acreditava que a educação financeira era a chave para construir riqueza. Ele não era contra estudar, mas dizia que a escola não te ensina a lidar com dinheiro, né? Isso mesmo. E em vez de se lamentar com "eu não posso pagar isso", ele sempre se perguntava como eu posso pagar isso. E essa mudança na pergunta faz toda a diferença. Te coloca em modo de busca de soluções, te tira da zona de conforto. Em vez de se conformar com as limitações, o pai rico buscava criar oportunidades. E aí ele chegava na primeira grande lição do livro: os ricos não trabalham por dinheiro. Uau, essa é forte, hein? Como assim não trabalham por dinheiro? Todo mundo trabalha para receber um salário, né? É aí que tá. A gente precisa entender que a maioria das pessoas, principalmente a classe média e os mais pobres, ficam presas naquilo que o Kiyosaki chama de corrida dos ratos. Corrida dos ratos. Que nome doido. O que que é isso? É aquele ciclo vicioso de trabalhar duro para pagar as contas, comprar coisas, pagar mais contas e assim por diante. A gente corre, 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 mas parece que nunca sai do lugar. Tipo um hamster naquela rodinha, né? Exatamente. A gente fica preso num sistema que nos incentiva a trocar nosso tempo por dinheiro, sem nunca ter tempo nem dinheiro de sobra para realizar nossos sonhos. E o que o pai rico propõe para a gente sair dessa corrida maluca? Ele ensina que, em vez de sermos escravos do dinheiro, a gente precisa fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E para ilustrar essa ideia, ele conta como o próprio pai rico o ensinou, quando era criança, a não depender só de um salário. Ah, conta essa história. O pai rico se recusava a pagar um salário para o jovem Kiyosaki pelos trabalhos que ele fazia. Em vez disso, ele o incentivava a buscar outras formas de ganhar dinheiro para aprender a ser criativo e empreendedor. Que interessante. E o que o Kiyosaki fez? No começo ele foi frustrado, claro, mas com o tempo ele entendeu a lição e começou a criar seus próprios negócios, aprendendo na prática a lidar com dinheiro e a gerar riqueza. E essa lição é super importante para a gente hoje em dia, né? Principalmente num país como o Brasil, onde a gente valoriza tanto a estabilidade de um emprego. Sem dúvida. Não estou dizendo que ter um emprego fixo seja ruim, mas a gente precisa ir além. A gente precisa buscar outras fontes de renda, investir nosso tempo e energia em algo que nos dê mais liberdade e controle sobre nossas vidas. E aí que entra a segunda lição fundamental do livro, a importância da educação financeira. O Kiyosaki é categórico ao afirmar que a falta de educação financeira é uma das principais causas da desigualdade social. A escola te ensina um monte de coisa, mas não te ensina a lidar com o seu próprio dinheiro. É verdade. E por isso que muita gente se endivida, faz escolhas financeiras erradas e acaba trabalhando a vida toda só para pagar as contas. E o Pai Rico ensina que, para ter sucesso financeiro, a gente precisa entender a diferença entre ativo e passivo. Ele define ativo como tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, mesmo quando você não está trabalhando. Já passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Tipo um imóvel alugado que te dá renda todo mês seria um ativo. Isso mesmo. Enquanto um financiamento de um carro, que te obriga a pagar prestações, seria um passivo. Faz sentido. Mas e a casa própria? Muita gente considera a casa própria como um ativo, né?
Esse é um ponto que gera bastante debate. O Kiyosaki vai na contramão da crença popular e argumenta que a casa própria, na maioria das vezes, é um passivo. Sério. Mas por quê? Porque, na verdade, a casa própria gera despesas, IPTU, condomínio, manutenção, reformas. Sem falar nas prestações do financiamento, que podem se estender por anos e anos. Então quer dizer que ter a casa própria pode ser um problema? Não necessariamente. A questão é que a gente precisa entender que a casa própria, por si só, não é garantia de riqueza. Ela pode ser um sonho, um lugar para a gente criar raízes, mas do ponto de vista financeiro ela consome dinheiro e não gera. Então o que a gente deveria fazer? Alugar para sempre. Calma, não é isso. O ideal é que a gente construa uma base sólida de ativos que gerem renda suficiente para que a gente possa, no futuro, comprar nossa casa própria sem comprometer nosso orçamento e sem depender de um financiamento que nos amarre por anos. Entendi. Então a gente precisa focar em ter mais ativos do que passivos, certo? Exatamente. Essa é a chave para sair da corrida dos ratos e alcançar a liberdade financeira. E como a gente faz para construir essa base de ativos? Essa é a terceira lição do livro. Cuide do seu próprio negócio. E negócio aqui não significa necessariamente abrir uma empresa, ter CNPJ e tudo mais. Mas como assim? Cuidar do seu próprio negócio significa se concentrar em construir sua coluna de ativos. Ou seja, investir em coisas que te tragam renda passiva sem que você precise trabalhar ativamente por ela. Tipo o quê? Imóveis para alugar, ações, títulos, fundos de investimento, negócios online. Existem diversas opções. O importante é ter em mente que o seu objetivo é fazer o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. E você tem algum exemplo prático de alguém que fez isso muito bem? Claro. O livro cita o Ray Kroc, fundador do McDonald's, como um exemplo perfeito. Ele não ficou rico vendendo hambúrgueres, mas sim criando um sistema de franquias extremamente eficiente e lucrativo. Um segredo é ter uma visão estratégica, né? É. Pensar no longo prazo e criar um sistema que gere riqueza de forma sustentável. Exatamente. E a quarta lição do livro nos leva para um tema um pouco mais complexo, mas igualmente importante. A história dos impostos e o poder das corporações. Impostos? Nossa, que assunto chato. Eu sei que pode parecer chato, mas é fundamental a gente entender como os impostos funcionam, principalmente se quisermos construir riqueza de forma inteligente. Tá bom, me convenceu. Mas o que as corporações têm a ver com isso? O Kiyosaki explica que ao longo da história, os ricos sempre buscaram maneiras de pagar menos impostos, e as corporações são ferramentas poderosas para isso. Como assim? As corporações, por serem entidades jurídicas, têm acesso a benefícios fiscais que pessoas físicas não têm. E os ricos usam essa estrutura a seu favor para proteger seu patrimônio e pagar menos impostos de forma legal. Então quer dizer que a gente também pode usar as corporações a nosso favor. Exatamente. O Kiyosaki defende que a gente precisa aprender a usar as mesmas ferramentas que os ricos usam dentro da legalidade para alcançar nossos objetivos financeiros. Interessante. Mas e no Brasil, como isso funciona? Nosso sistema tributário é super complexo. É verdade, o Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Mas, independente disso, a lição que a gente tira aqui é a importância de entender as leis e buscar a orientação de profissionais qualificados, como contadores e advogados, para tomar as melhores decisões. Concordo. A gente não precisa ser especialista em tudo, mas precisa saber o básico e ter uma boa equipe para nos ajudar, né? Com certeza. E a quinta lição do livro nos leva para um tema que eu adoro, a criatividade na hora de lidar com dinheiro. Criatividade. O que isso tem a ver com finanças? Tudo a ver. O Kiyosaki defende que os ricos inventam dinheiro. Inventam dinheiro. O que é isso? É. Estão imprimindo notas em casa. Calma, não é isso. Inventar dinheiro significa usar a criatividade para identificar e criar oportunidades de investimento que a maioria das pessoas não enxerga. Tipo aqueles visionários que investem em empresas inovadoras antes de todo mundo, né? Isso mesmo. Eles têm a capacidade de ver o potencial onde outros só veem riscos. E para desenvolver essa habilidade, o Kiyosaki criou um jogo de tabuleiro chamado Cash Flow. Já ouvi falar. É um jogo que simula o mundo dos investimentos, né? Exatamente. O Cash Flow te coloca em situações reais do mercado financeiro, te ensinando a tomar decisões, negociar, lidar com riscos e oportunidades. É uma forma divertida e interativa de aprender sobre finanças na prática. Parece bem legal. Ah, Vou procurar para jogar. E essa ideia de inventar dinheiro me lembrou do nosso famoso jeitinho brasileiro. verdade. O brasileiro tem fama de ser criativo e dar um jeito de se virar em qualquer situação. Será que a gente pode usar essa nossa criatividade para ter mais sucesso financeiro? Claro que sim. O jeitinho brasileiro, quando usado de forma ética e inteligente, pode ser um grande aliado na hora de encontrar soluções inovadoras e oportunidades de negócio. É isso aí. A gente precisa usar nossas habilidades a nosso favor, né? E a sexta lição do livro nos dá mais uma dica valiosa para quem quer ter sucesso na vida. Qual dica? Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Essa é uma frase que todo mundo já ouviu, mas será que a gente coloca em prática? É verdade.
Muita gente escolhe um emprego só pelo salário, sem pensar no que pode aprender com aquela experiência. E o pai rico defendia justamente o contrário. Ele incentivava o Kiyosaki a buscar trabalhos que lhe proporcionassem aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades, mesmo que o salário não fosse tão alto. Ele via o trabalho como uma oportunidade de aprendizado, né? Quais habilidades ele considerava mais importantes. Ele destacava habilidades como vendas, marketing, comunicação, negociação e liderança. Habilidades que são essenciais para qualquer pessoa que queira ter sucesso na vida, independente da área de atuação. Exatamente. E ele usava o exemplo do McDonald's para ilustrar essa ideia. O sucesso da empresa não se deve apenas ao sabor dos hambúrgueres, mas também ao sistema de gestão, marketing e atendimento ao cliente que eles criaram. Ou seja, a gente precisa ter uma visão holística, né? Buscar aprender sobre todas as áreas de um negócio e não só se especializar em uma coisa. Isso mesmo. E depois de explorar todas essas lições, o livro também aborda os principais obstáculos que impedem as pessoas de alcançar a liberdade financeira. Quais são esses obstáculos? O Kiyosaki lista 5: medo, cinismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. E como esses obstáculos nos atrapalham? O medo nos impede de correr riscos, de investir em algo que possa dar errado. O cinismo nos faz acreditar que o sucesso é impossível, que o sistema é corrupto e que a gente nunca vai conseguir vencer. A preguiça nos impede de agir, de buscar conhecimento e de nos dedicar aos nossos objetivos. Os maus hábitos, como gastar mais do que ganhamos, nos afundam em dívidas e nos impedem de construir patrimônio. E a arrogância nos cega para os nossos próprios erros, nos impedindo de aprender e de evoluir. Nossa, quanta coisa. E como a gente faz para superar esses obstáculos? O Kiyosaki dá várias dicas, mas uma das mais importantes é o hábito de se pagar primeiro. Se pagar primeiro. Como assim? Significa que, ao receber seu salário, você deve separar uma parte para investir em seus ativos antes mesmo de pagar as contas. Ah, entendi. É tipo garantir que a gente sempre vai estar investindo em nosso futuro, né? Exatamente. E, além disso, ele também destaca a importância de ter bons mentores, pessoas que já alcançaram o sucesso que a gente busca e que podem nos guiar nesse caminho. Ter um mentor é fundamental, né? É. Alguém que já passou pelas mesmas dificuldades que a gente e que pode compartilhar sua experiência. Com certeza. E, para finalizar, o livro termina com uma mensagem inspiradora sobre a importância de doar e de ter heróis. Doar. Mas a gente não está falando de dinheiro. Sim, o pai rico acreditava que doar parte do que ganhamos, seja dinheiro, tempo ou conhecimento, atrai mais prosperidade para nossas vidas. Interessante. E por que ter heróis é importante? Porque os heróis nos inspiram, nos mostram que o sucesso é possível e nos motivam a perseguir nossos sonhos. Faz sentido. A gente precisa ter modelos a seguir, pessoas que admiramos e que nos impulsionam a sermos melhores. É, exatamente. E o livro termina com um desafio: despertar nosso gênio financeiro colocando em prática tudo que aprendemos. É um chamado à ação, né? Para a gente sair da zona de conforto e começar a construir nosso próprio caminho rumo à liberdade financeira. E aí, o que você achou de tudo isso? Qual lição te impactou mais? Difícil escolher uma só. Acho que o mais importante é a gente ter essa mudança de mentalidade, né? Parar de pensar como o pai pobre e começar a agir como o pai rico. Concordo. E para você que nos acompanhou até aqui, fica a pergunta: qual balde você está carregando hoje? O balde das dívidas, do medo, da escassez? Ou você já está construindo o seu próprio encanamento, investindo em ativos que te trarão renda e liberdade no futuro? É hora de refletir sobre nossas escolhas e começar a construir o futuro que a gente deseja. E lembre-se, a educação financeira é uma jornada contínua, a gente nunca para de aprender. E é por isso que a gente está aqui, para te ajudar a trilhar esse caminho com mais conhecimento e segurança. Valeu por mergulhar com a gente nessa conversa sobre pai rico, pai pobre.